Muito bem, a próxima pergunta vem da Maria, de Lisboa. Muito prazer, Maria, muito prazer, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança. A pergunta da Maria é a seguinte: qual a diferença entre psicólogo e psicanalista? E eu vou já incluir aqui na pergunta da Maria o psiquiatra, porque normalmente a dúvida é entre os três. Eu tenho depressão, diz a Maria, e ando em clínica geral e tomo comprimidos. Gostaria de saber, a psicanálise pode ajudar? Muito bem. Vamos lá. Primeiramente, vamos definir rapidamente a diferença entre essas três áreas. Sempre que se tem que fazer isso, se corre riscos tremendos, gravíssimos, porque ao simplificar isso pode ser uma corrupção do conceito e da coisa em si, que é muito mais complexo. Mas vamos lá. O psicólogo e o psicanalista. A psicanálise, historicamente, surgiu primeiro do que a psicologia, certo? Então, foi na segunda metade do século XIX, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, depois veio os seus outros discípulos, né? Lacan, Reich, Jung, etc., com outras linhas, mas desvendou o que é a psique humana, tá certo? E então deu o nome a essa maneira de abordar a psique, a análise. Tanto que muitas vezes não se usa dizer psicanalista, simplesmente ele é analista, né? Às vezes se referem a mim como analista. Mas a questão é que a psicanálise foi a descoberta que nós temos uma parte da nossa mente que hoje é muito comum, nós conhecemos e chamamos de inconsciente ou subconsciente. Aí também já há uma diferença, mas afinal o que é uma coisa, o que é outra, isso já é de acordo a certas linhas, certas escolas da psicanálise dividem a nossa mente em duas partes, o consciente e o inconsciente ou subconsciente, e às vezes em três, onde existe o subconsciente e o inconsciente. Ambas as coisas não são do nosso conhecimento consciente, mas elas atuam de maneira diferente, certo? Então, a questão é que, em princípio, isso também não faz diferença nenhuma, isso é só uma questão de catalogar a coisa, tá certo? É só para o caso de tu encontrares por aí a palavra subconsciente, inconsciente, mas afinal de contas, que raio é isso? Às vezes está escrito uma coisa, outra coisa, às vezes com dois nomes diferentes, mas é a mesma coisa, não. Isso é só porque às vezes existe essa pequena diferenciação de acordo a linhas da psicanálise. Mas podemos nos referir perfeitamente, quase como sinônimos, inconsciente ou subconsciente. É aquela parte da nossa mente que está sob o nosso consciente. Tá certo? Hoje já se sabe que esta parte da nossa mente perfaz mais ou menos 93% de tudo o que é nossa mente. Imaginem, certo? Muito bem. Agora, quanto a isso, existe muita discussão. O que não há discussão é que nós temos o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. Pronto. A psicanálise é isso. É o
estudo do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente. É o que eu faço. Eu vou, através de métodos, da forma como a pessoa fala, dos seus gestos, das suas brincadeiras, enfim, é toda uma quantidade de coisas que então nós vamos percebendo o que é que está no nosso inconsciente. Muitas coisas no nosso inconsciente são coisas recalcadas, que foram recalcadas e foram empurradas para o nosso inconsciente. São muitas coisas, além daquilo que se chama inconsciente a priori, ou seja, o inconsciente como tal. É lá para o inconsciente que também nós empurramos os nossos recalques. Mas pronto, está na esfera do inconsciente, tá certo? Então a psicanálise é isso, tá certo? A psicanálise se preocupa com o inconsciente, que, segundo a psicanálise, é a maior parte do que nós verdadeiramente somos. A psicologia, cuidado para não entender que de repente parece que a psicologia é menos, a psicologia trata justamente da outra esfera da nossa mente, a nossa esfera consciente, as nossas emoções conscientes, enfim, a coisa, o universo do consciente, considerando, são raros os psicólogos que não falam do inconsciente. Mas isso é porque essas duas áreas, elas às vezes se misturam um pouco. E quase todo psicólogo dá umas passeadas pela área da psicanálise e quase todo psicanalista dá uma passeada pela área da psicologia. Então, se nós fôssemos assim explicar de uma forma simples, muito simplificada, a psicanálise se concentra no inconsciente e a psicologia se concentra no consciente, tá certo? E por isso nós temos os psicanalistas e os psicólogos, e com muitas linhas, né, de abordagem do consciente e do inconsciente. Por isso nós temos a psicologia cognitiva comportamental, psicologia isso, psicologia aquilo outro, são todos métodos de abordar o consciente. A psicanálise tem os métodos de Lacan, de Reich, os próprios de Freud, de Jung, etc. E a mistura disso tudo, porque alguns psicanalistas são freudianos, outros são lacanianos, outros são junguianos, e muitos não são ortodoxos, né? São psicanalistas, que é o meu caso, né? Isso aqui do Lacan, aquilo lá do Jung, aquilo ali do Freud, etc. Enfim, alguns métodos de abordagem do inconsciente, mais apropriados de Reich, mais apropriados do Lacan, etc. Enfim, então pronto. Isso é a diferença entre psicanálise e psicologia. Basicamente, inconsciente e consciente. Tá certo? Considerando que nenhuma das duas ignora a outra parte, porque seria estúpido, né? Seria ridículo, tá certo? São apenas os pontos de abordagem, por onde parte a questão. Claro que muitos preferem a psicanálise, outros preferem a psicologia. Eu, nos meus períodos de terapia, porque os psicanalistas precisam, por uma questão, muitas questões, né? Os psicanalistas devem estar em análise, em psicanálise, por exemplo, sobretudo, porque é o seu modo de exercício constante da psicanálise sobre si mesmo, tá certo? Tem a autoanálise, isso é uma coisa. Outra coisa é colocar-se na condição de analisando, tá certo? Para um outro psicanalista fazer esse
trabalho, porque o outro psicanalista vai sim detectar coisas do meu inconsciente que eu não detectaria. Tá certo? Então pronto. Isso é psicanálise e o outro é a psicologia. Consciente, inconsciente, para resumir. Agora, a psiquiatria. Da onde vem o que é a psiquiatria? A psiquiatria trata do nosso cérebro como uma... Vejam bem, gente, não há como, na maioria das vezes, seccionar e separar essas coisas, tá certo? Mas pronto, a psiquiatria é uma especialização da medicina. Portanto, é a observação do cérebro como um órgão, do mesmo jeito que se trata os intestinos, se trata o estômago, se trata o coração. O cérebro é um órgão, tá certo? Cheio de neurônios, produz aquelas químicas todas, né? Acetilcolina, dopamina, adrenalina, cortisol, aquela coisa toda que o nosso cérebro produz, tá certo? E que nos mantém equilibrados, né? Mentalmente equilibrados. Então, quando ocorre alguma disfunção fisiológica, não emocional, fisiológica, tá certo? Então, não é uma questão emocional, não é uma questão da psique, do consciente ou do inconsciente, é uma questão fisiológica, é um problema químico do cérebro, tá certo? Que produz, claro, as reações, né, dos comportamentos, etc. Então, aqui entra o psiquiatra. O psiquiatra vai tratar do cérebro como um órgão, tá certo? A psiquiatria, ela veio muito antes da psicologia também, de todas as três ciências, a psicologia é a mais nova. Por isso que há confusão, e é muito comum, e aconteceu muito, que psiquiatras, uma quantidade enorme de psiquiatras, sobretudo nas décadas de 50, 60 e 70, foram para a psicanálise. E é muito comum ainda hoje psiquiatras continuarem psiquiatras, mas são também psicanalistas. E por isso que as pessoas confundem, porque às vezes ela está sendo tratada por um psicanalista, mas ele, sendo psiquiatra, percebe e diagnostica algum problema fisiológico, alguma disfunção química ou qualquer coisa assim, e receita e dá uma medicação. Então as pessoas ficam pensando que o psicanalista, certo? Por isso é que há essas confusões. E por último, foi mais ou menos na década de 70 que se estabelece e se consolida, né? 60, 70, a psicologia, tá certo? Como uma terceira ciência. Pronto. Então, e há muitos psicólogos que são psicanalistas também. E, aliás, para piorar tudo, existem psicólogos que são psicanalistas e psiquiatras. Fizeram medicina, formaram-se em psiquiatria, tornaram psicanalistas e ainda depois fizeram psicologia. Tá certo? Por isso que causa essas confusões. Agora, indo à questão que tu colocas, Maria. Eu tenho depressão e ando em clínica geral. Aqui me causa uma dúvida, por que clínica geral? Se tu estás com depressão, não deveria ser clínica geral, né? Porque a primeira questão é constatar se a tua depressão é depressão emocional ou depressão fisiológica. Eis uma coisa que sempre traz muita confusão. Se a tua depressão, por exemplo, é hereditária, tens pessoas na família que já tiveram depressão, tá certo? E se a tua depressão é constatada
como sendo uma disfunção química, ou seja, o teu cérebro está produzindo as químicas que causam os efeitos da depressão fisiológica, são quase idênticos os da depressão emocional, tá certo? Então é o caso do psiquiatra, tá certo? Porque a pessoa terá que tomar alguma medicação para... É que nem o hipertenso, eu sou hipertenso, tá certo? Então eu tenho que tomar a medicação para minha pressão ficar sempre em 12/8. Se eu não tomo, ela sobe. É o caso da pessoa que tem depressão, que é a depressão fisiológica. Então ela precisa ter uma medicação que a mantém sempre em bom estado. Isso pode ser permanente ou não. Há pessoas que têm a depressão, né, temporária, ela percebe o sintoma e então já começa com a medicação. Passa o determinado tempo necessário, foi ao psiquiatra, foi ao médico, etc. Volta ao estado normal, pode desmamar, como nós dizemos, e deixar a medicação. Ou às vezes não. Tá certo? Esse é o caso da depressão fisiológica, mas pode ser apenas a depressão emocional. Esta depressão é uma depressão que pode ser muito forte, tá certo? Mas ela não é, ela é produzida muitas vezes por grandes perdas familiares, traumas ou situações que provocam a depressão, tá certo? E é uma depressão emocional. Para quando a situação é depressão não fisiológica, é a depressão emocional, que pode ser muito recorrente. Às vezes é muito difícil até diagnosticar, porque às vezes a pessoa tem depressão emocional muito frequentemente, tá certo? Por várias outras questões que não tem nada a ver com problemas fisiológicos e às vezes fica aquela confusão, será que é uma coisa ou será que é outra, tá certo? Então, se tu já dizes que tomas medicação para a depressão, significa que talvez se trate de depressão fisiológica. Quem deveria tratar disso é o psiquiatra, tá certo? Pronto. Agora, ela me pergunta, gostaria de saber se a psicanálise pode ajudar. Quase sempre sim, não só a psicanálise, como a psicologia também. Porque quase sempre, a depressão fisiológica é consequência de longos períodos de depressão emocional. Então, é aquilo que nós dizemos, já se somatizou, ou seja, já se tornou alguma disfunção cerebral, certo? Disfunção aqui significa aquilo, por exemplo, é o caso meu, eu sou hipertenso, isso é uma disfunção, claro que é o coração, mas tudo bem, quem é que manda no coração? O cérebro. Isso é uma disfunção cerebral, porque às vezes diz disfunção cerebral, já fica achando, tá louca, não se trata disso. Disfunção cerebral é quando o cérebro manda uma ordem para todo o seu sistema, todo no caso meu sistema circulatório, e esta ordem é uma ordem de que os vasos têm que estar mais estreitos, né? Mais contraídos, porque o cérebro está entendendo que ele precisa fazer isso, e não precisa, muito pelo contrário, ele tem que fazer o contrário disso. Pronto, quando isso acontece, isso é uma disfunção. Tem que tomar remédio para pressão, seja para pressão alta ou para pressão baixa, tá certo? Ou para as tensões, como se diz aqui, tá certo? Porque existe uma ordem cerebral que ele manda estímulos equivocados e pronto, ocorre a hipertensão ou a hipotensão. A mesma coisa, algum outro tipo de situação, por exemplo, sei lá, por exemplo, pessoas que têm problemas intestinais. O próprio gastrite, normalmente uma disfunção cerebral. Claro que a alimentação, que é isso, que é aquilo, mas olha, bolas. Mas enfim, o que acontece?
Às vezes aquelas características gastrites causadas por estresse, porque o cérebro começa a entender erradamente que ele tem que mandar produção de ácido para o estômago, mas não precisa, né? A pessoa nem se alimentou, ou se alimentou, mas ele perde o controle. Então vai muito pronto, produz a gastrite, pode chegar até a úlcera. Isso é o que se chama disfunção cerebral. O cérebro manda uma ordem lá que não é exatamente a que ele deveria mandar. Isso é muito comum, tá certo? Todos nós temos algum tipo de. Pronto. No caso, a depressão é uma dessas. Muitos períodos, muito tempo de depressão emocional, pode a depressão vir a se instalar e se configurar uma depressão fisiológica, tá certo? Então, essa pode ser a situação, ok? E claro que com uma coisa ou outra tem que se perceber, é muito raro que as duas, Maria, não estejam associadas. É raríssimo que uma pessoa tenha depressão fisiológica e ela não tem, não há nada emocionalmente envolvido ali, de jeito nenhum. Normalmente a depressão, mesmo quando são casos genéticos, que já muitas pessoas na família tiveram depressão, a pessoa só tem a propensão, como nós temos propensão a muitas doenças que vêm dos nossos antepassados, tá certo? Nós vamos desenvolver essas doenças se nós tivermos em circunstâncias apropriadas para o desenvolvimento dela, tá certo? Caso de pessoas que desenvolvem diabetes. Se já tem histórico na família, é só tomar os cuidados, talvez não desenvolva diabetes nunca. Agora, se já tem histórico na família e ainda tem o terreno fértil para desenvolvimento da doença, provavelmente vai desenvolver. Então, no teu caso, por exemplo, se tu tivesses casos de depressão na família, não quer dizer que tu terás depressão. Agora, se tens situações emocionais típicas, já causam a depressão emocional, pronto, tu já estás com a faca e o queijo na mão para desenvolver a depressão fisiológica, já que existe a depressão fisiológica no histórico familiar, tá certo? Então, ora, pronto, já estás numa situação de estresses e disso e daquilo outro e sei lá eu mais o que, períodos longos, situações emocionais complexas, difíceis, perdas ou qualquer coisa do gênero, ora, né? É o prato cheio para desenvolver algo que tu já tens ou já terias propensão de, tá certo? Caso não seja essa a situação, às vezes acontece que se desenvolve a depressão fisiológica causada pela depressão emocional nunca tratada, nunca debelada, nunca resolvida. Tá certo? Então, gostaria de saber, a psicanálise pode ajudar? Mas evidentemente que sim. Aliás, é um erro gravíssimo as pessoas que têm problemas de depressão, inclusive a depressão fisiológica, portanto, com necessidade de acompanhamento medicamentoso e que não tem uma terapia, seja psicoterapêutica ou psicoanalítica, que acompanhe junto. Porque só tomar a medicação vai resolver paliativamente o problema químico e a função. Mas a condição emocional não vai resolver nada. Se eu estou lá com tremendos recalcamentos, com tremendas situações de estresse, com tremendas frustrações, com tremendas um monte de coisas, tá certo?
Mas como é que... Então, eu estou, né, tomando remédios, eu vou me sentir melhor, mas todo o peso das emoções, o peso emocional continua, tá certo? Então, claro que a psicologia ou a psicanálise podem ajudar e deverão e têm que ajudar e muito. Tá bem? Então pronto. Se for possível procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, né? Ou um psicanalista em Lisboa e então ver do que se trata. Tá bem? Um grande beijo, Maria. Tudo de bom para ti. Qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa que tu queiras perguntar, pergunta, por favor, e se quiser através dos meus meios privados, né, WhatsApp, ou e-mail, enfim, que sempre são anunciados, fica inteiramente à vontade, Maria, tá bem? Espero que tenha te esclarecido isso tudo, certo? Porque são perguntas complexas, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, o que é isso e tal. Tenho depressão, tomo medicação, que depressão é essa? Quer dizer, esse tipo de coisa, certo? São sempre coisas que confundem a cabeça das pessoas. Tá bem, Maria? Um grande beijo, espero que encontres uma maneira de solucionar isso, porque é perfeitamente solucionável. Ninguém que busca a solução, pronto, se é fisiológico, ok, estou medicada, muito bem, agora eu tenho que ver, né, as outras coisas, ok, agora eu preciso de psicoterapia, ok, lá vou eu e isso se resolve muito até facilmente, tá bem? Muito obrigado, um grande beijo, Maria, tudo de bom e continuo aqui à tua disposição. Muito obrigado.